Fala pessoal, minha voz acabou, mas o conteúdo não acabou. Tá? A gente tá com mais um convidado fantástico aqui. Um cara que já fez aí, já faturou, né, de todas as operações que já participou, mais de 10 milhões de dólar. Então, um valor muito expressivo. No último mês, com a sua operação, fez 1,5 M de dólar, um valor muito absurdo também. E é um cara super conectado no mercado, uma pessoa que a gente tem um carinho muito especial, a gente da Que ProScale. isso, tamo junto. Já fomos lá visitar ele no Rio, um carioca mega gente boa. Otaviano. Tamo junto, irmão. Não só foi visitar, como levou na churrascaria, deu um Pô. chocolate. Pô, é outro nível de estrutura. Até outra coisa, a gente deu um chocolate de presente pra ele, aí meu sócio ficou zoando. Ô, dá chocolate, vai levar o cara pro date, mas você gostou, né, É velho? lógico, pô. Me amor. Me amor. Me amou com contas no Facebook, com chocolate, com carne boa. Foi romântico, não foi? Foi romântico. Boa. Deu certo. Otaviano, eu queria começar contigo, velho, pelo começo da sua história mesmo. Como que você começou no digital, como que você entrou nesse mundo, velho? Cara, perfeito. Eu acredito que eu comecei como muitos começam, né? Você começa ali botando no YouTube como fazer dinheiro online. Boa. Então eu comecei pesquisando isso. Eu acredito que até uma das atribuições que qualquer pessoa que queira assim crescer no digital é essa fome, tanto para ter empresa própria quanto para você também trabalhar dentro de uma operação. E a fome ninguém ensina. Fome, não tem como você ensinar alguma pessoa a ter fome. A fome é algo que você simplesmente tem. Você tem, cara, uma ambição de poder crescer, de não só financeiramente, mas também de conquistar e de contratar e de crescer, sabe? Essa fome por crescimento. Então, por exemplo, às vezes é uma bobeira, né? Ah, como ganhar dinheiro online. Mas ali já demonstrava um status, assim, que eu, hoje olhando para trás, eu vejo que eu tinha, que era essa busca. Então, eu já falei em outros lugares também, mas eu já tive loja de tênis, já tive 2 lojas de tênis, já fiz também dropshipping, já mexi também com opções binárias, eu mesmo fazendo trade. Legal. Eu achava que era trader, né? Me achei o trader, fiz um monte de curso lá. Eu perdi dinheiro com o AB também. Eu também perdi muito dinheiro com opção binária. Então, assim, cara, já fiz bastante coisa. Cripto, moeda, Legal, velho. bolsa de valores, B3 ali, mini índice, mini dólar. Já fiz um monte de coisa. Mas isso demonstrava o que? É fome, ambição. Boa. Então, eu acredito que esse é um pouco do começo, né? E assim, depois todo o restante vai se desenrolando. Porque desde que você não pare, né, uma hora as coisas começam a dar certo. Boa. Hoje você é gigantesco dentro do mercado de nutracêuticos. Você começou no mercado de Nutra, você falou que já fez drop, né? Já, cara. Então, como eu comecei pesquisando isso no YouTube, então eu via vídeo lá do Iago, do Tomé Marcos, de um monte de galera que fazia esses vídeos na época. Então eu comecei pelo drop ali. Mas eu sempre começava e parava, né? Começava e parava, começava e parava. E no mesmo tempo também, às vezes, eu tava. Quando eu comecei, de fato, estava no ensino médio. Então eu ainda conciliava, né? E aí jogava um CS, então não estava com aquela ambição, de fato, ainda. Mas o começo mesmo de tudo, onde eu dei o meu all-in, né, vamos dizer assim, foi no mercado de Nutra. Foi no Boa. mercado de Nutra, cara. Boa, massa demais. Você falou uma parada muito interessante, velho. Fome. Sim. Acho que é o que mais falta na galera jovem, assim, que eu vejo. A gente é de Taubaté, a gente contrata muito na cidade lá. E eu vejo uma galera sem fome. O cara não quer nada da vida, o cara não quer ter nada. O que aconteceu na tua infância pra você ter fome, na sua adolescência? Aconteceu alguma coisa ou não? Isso veio dos seus pais? Uma coisa que você teve sozinha? Eu acredito que não veio por uma situação específica, mas eu também nunca passei necessidade. Só que eu sempre fui ensinado também pelos meus pais que antes de você conquistar alguma coisa, você deveria vender o que você tinha para somar no valor que você poderia comprar depois. Vamos supor um telefone. Cara, eu queria muito comprar um telefone. Eu não recebia assim, cara, toma aqui o telefone. Não. Se eu tivesse um telefone, eu teria que vender o meu telefone para poder inteirar na próxima conquista ali, que seria um novo telefone, né? Então eu acredito que é um pouco dessas coisas, dessas somas, foram deixando em mim, né? Eu não sei se tem como já vi de fábrica, né, com alguma coisa desse tipo, mas eu sempre gostei, cara. Eu sempre tive muita aptidão por empreender, porque eu via que eu tinha uma ação e eu obtinha um resultado. Agora, quando eu estava no colégio, eu não sou contra colégio, faculdade, nada do tipo, mas quando eu estava no colégio, eu via que eu estudaria aquela matéria e eu não teria um resultado ali meio que imediato, né? Pode até parecer um pouco imediatista isso, mas eu sempre vi as coisas de uma forma muito prática. Se eu fizer isso aqui,
qual o tipo de resultado que eu vou ter daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, eu sempre pensei dessa forma de longo prazo. Até hoje eu continuo pensando dessa forma de longo prazo. Eu acredito que foi por isso, entendeu? Desse desenvolvimento. Legal. Mas, cara, sei lá, eu sempre procurei esses negócios. Até cheguei a jogar uma época Tibia lá. Também já tinha esse negócio de comércio lá no Tibia. Então, e tinha o tal do trade, né? E até o primeiro inglês que eu comecei a aprender foi no Tibia lá. Então, assim, acredito que é a junção de vários pequenos fatores, entendeu? Que a pessoa vai desenvolvendo fome e essa aptidão por querer, cara, empreender, fazer as coisas no digital. Né? A gente é a construção das coisinhas que vão acontecendo, né? Então Exato. a gente vai desenvolvendo isso, velho. Cara, você já faturou a grana com o digital. Olhando, a gente falou um pouco do passado, de como começou, olhando para o futuro agora. O que tu almeja, o que tu enxerga no mercado, o que tu quer, velho? Eu tinha até pensado nisso antes da gente começar, né? Talvez uma tendência para 2027, 2028, 2030 ali. Eu vejo que o mercado tem cada vez mais se profissionalizado. Então, não é que não vai ter espaço para iniciante, mas eu acredito que o iniciante, que ele começa com uma mentalidade de renda extra, igual eu comecei um tempo atrás, como fazer dinheiro online. E aí eu aprendi algumas coisas que eu poderia sim tirar o dinheiro online, vai continuar existindo. Só que existe o cara, a taxa de sucesso desse cara, ela é muito baixa. Porque são várias pessoas que começam e param. Agora o cara que ele começa já pensando em o digital não vai ser uma renda extra, vai ser uma empresa minha. Entendeu? Já é um outro tipo de mentalidade que aquela pessoa começa o negócio. Então eu vejo que cada vez mais vai continuar existindo o mercado de afiliação, infoproduto, nutracêutico e tudo mais. Só que eu vejo as coisas cada vez mais apontando para um lado de e-commerce, como sempre já aconteceu, mas cada vez mais e-commerce. Isso eu quero dizer, produtos com marcas vendidos também com recorrência. Como a gente vê um movimento hoje de Nutra, ainda nos Estados Unidos, mais DTC, né, direto para o consumidor, só que sendo um produto bom, um produto que a gente cuida tanto do produto, quanto da embalagem, quanto a experiência do cliente, quanto o atendimento ao cliente também é muito bom, porque a gente não quer que ele compre uma vez só, a gente quer que ele recompre. Então a gente começa ali a empilhar uma recorrência mensal daquele produto, as pessoas começam a amar aquele produto, se torna parte da rotina delas esse produto, até chegar a um ponto que às vezes você vai conseguir empilhar ali $100 mil de recorrência, $1 milhão de recorrência daquele produto, e aí você já não tem mais só uma operação. Né? Eu diria que agora você tem uma empresa, porque ela sim, de fato, pode ser vendida. Porque mesmo que você se afaste dela, queira ou não, já existem clientes que gostam do teu produto e querem continuar consumindo o teu produto. Então você não pode simplesmente falar, cara, agora eu não quero mais. Diferente de uma operação de afiliado sozinha, né? Que você só roda ali, faz um teu cash flow, gira o teu dinheiro, roda uma oferta com ROAS positivo e faz um caixa. Agora não, quando você consegue colocar clientes satisfeitos com o que você faz, que pagam para você todo mês, agora você construi uma empresa. Então eu vejo que existe essa diferença. Acredito que a tendência cada vez mais está apontada para esse lado de branding. E as empresas que vão realmente se tornar sólidas, acredito que vão sair desse mercado de cash flow e vão realmente se profissionalizar, sabe? Com um modelo de negócio mais estruturado, mais focado no white. Total. Cara, uma coisa que eu vejo assim no mercado... o mercado de info, teve muita gente que escalou info, moleque novo de bermuda, de cirola em casa, escalou info, fez grana. Aconteceu muito. E quando eu olho o mercado de Nutra, eu vejo que a galera é muito mais estruturada. Exatamente isso que você falou. Eu conheço a operação de Nutra com o setor jurídico, com, os caras mega estruturados. Inclusive a sua é uma operação muito estruturada também. E assim, cara, você acha que de fato essa é a tendência? Você acha que isso pode acontecer no mercado de infoproduto também ou não? Eu vejo que existe um roadmap ali. O cara pode começar com infoproduto. Às vezes tem um expert ali real, às vezes ele gera um expert na inteligência artificial e começa ali um e-book, um aplicativo, algo do tipo. E o cara que está no infoproduto, se ele quer sofisticar, ele vai para aplicativo. Então, deixa de ser um infoproduto e passa a ser uma marca. Como, por exemplo, aquele infoproduto que virou realmente um movimento, virou um ecossistema, que é a queima diária. Então começou como um curso, começou como algo pequeno, mas foi focado depois em virar uma marca, que hoje existe por conta própria, entendeu? E nem precisa de um rosto, porque hoje não existe a pessoa que é o dono do queima diária, apesar das pessoas conhecerem.
o próprio movimento já se valida por si mesmo. Então, de infoproduto para aplicativo, tanto aplicativos com o expert, vamos supor, um aplicativo para nutricionista, onde existem as nutricionistas que são as creators daquele aplicativo e as pessoas pagam recorrentemente de forma mensal para ter acesso ao aplicativo e também ter acesso ao nutricionista. Boa. Isso já existe hoje. Então, tanto a nível Brasil quanto fora do Brasil. E aplicativo para coisas menores, como, por exemplo, tem essa questão da nutrição, que eu falei, mas existe um aplicativo, vamos supor, cristão, que é o Glorify. Então, é uma comunidade para cristãos, onde você tem a Bíblia, você tem pedido de oração. Tem para católico, que é o Hallow. Tem para... Cara, tem de diversos nichos, né? Tem um chamado Napper, se eu não me engano, que é para ajudar na saúde do sono. Tem um chamado Opal, que é focado em produtividade. E todos eles são modelo de recorrência. E todos eles atacam um nicho específico. Então, infoproduto, a gente vai falar de aplicativo. Essa é a sofisticação. E Nutra White Label, que eu digo White Label, é quando você faz uma oferta agressiva, black, e vende um produto com um rótulo qualquer, não tem marca, você não quer recompra, você só quer extrair o máximo de receita daquele lead, no momento que você fez a compra. A gente vai passar a ver. Isso também vai continuar, só que aquelas pessoas que querem mudar de modelo de negócio e querem algo um pouco mais sólido, mais estruturado, vão focar em e-commerce, como já tem acontecido hoje, com nutracêuticos com marca. Entendeu? Então, deixa de ser um Nutra White Label e passa a ser um e-commerce de suplemento. Entendeu? E aí um e-commerce de suplemento pode se tornar... você pode ter vários suplementos dentro daquele e-commerce. Entendeu? Total, e cada um vai ter um brand específico. Por exemplo, a gente vê Grams lá fora, a gente vê a Bloom também. A Grams foi vendida por $1 bilhão. Foi feita uma venda da empresa por $1 bilhão. Para você faturar, para você lucrar isso no mercado de Nutra, como afiliado, numa escala muito agressiva, ninguém escalou esse valor, é surreal. Mas você teria que escalar de faturamento, no mínimo, uns 10 bilhões de reais. 10 bilhões de dólares, porque a margem é pequena. Agora, quando você tem um negócio que você pode vender, o jogo já vira outro, entendeu? Total, que quando você vende, o dinheiro é teu, tá na tua conta. Você vê que a galera do Nutra, que tem focado em branding, em construção de empresa de fato, de maneira sólida, eles estão mirando equity, venda depois, valuation? Não é um jogo para qualquer pessoa. Não é um jogo para qualquer pessoa. Tanto que é um mercado totalmente diferente. Eu acredito que as pessoas não vão migrar. Então, por isso que é até tranquilo de falar, que tem um nível de complexidade. Né? Mas eu acredito que quem tem visão de longo prazo vai começar a se posicionar de uma forma diferente. Tanto, às vezes, com foco em venda de mentoria, que muita gente já começa a construir audiência para vender mentoria e etc. Quanto também nos seus produtos próprios, né? Que é o que funciona. É você ter um expert bom, um produto bom, porque com um produto bom você consegue ter a pessoa satisfeita e ela mesma indica para outras pessoas o próprio produto e o produto começa a ter vida própria. Então você não precisa de uma oferta milagrosa para continuar vendendo. Entendeu? Então esse é o caminho. O que você fez, cara, para faturar mais, para gerar mais de 10 milhões de dólares de faturamento? Dentro das operações ali, muitas pessoas acham que é só acertar uma VSL, é só acertar um criativo, é só ter um bom momento na fonte de tráfego. Só que elas esquecem que a gente não está falando de um modelo de negócio que só tem um setor. Existem vários setores. Então, vamos supor, uma operação simples de afiliado. Você vai ter... É uma operação de aquisição de lead. Você vai ter tráfego, você vai ter copy, você vai ter editor, talvez você tenha design, caso seja criativo em imagem, né? Vamos supor. Beleza, são poucos setores. Mas precisa existir uma comunicação entre eles. E aí entra a parte da gestão de projeto. Que as pessoas que costumam levar os seus negócios a sério, elas vão pensar na parte da gestão, porque elas querem, com aquele time que ele já tem, tirar o máximo de proveito possível. Então, quando eu digo tirar o máximo de proveito possível, é produzir mais, produzir melhor, e mantendo a assertividade que a pessoa já tem. Entendeu? Então, assim, a pessoa precisa focar na parte da gestão de projeto também, além de falar só de copy, de tráfego, de edição, e assim se chega nesse volume. Não tem como chegar nesse volume de faturamento e muito menos de lucro se a pessoa focar só em acertar uma VSL. Porque não é uma VSL só que vai trazer esse resultado. Entendeu? Total. Vai ser uma VSL, talvez duas, talvez três, com alguns criativos que foram validados, que você precisa de um processo para poder replicar o que você já fez. Porque muita gente acerta uma vez, não sabe mais como consegue acertar de novo e morre no meio da praia. Entendeu? Então, por exemplo, já foram inúmeras operações que conseguiram escalar inicialmente
E aí vieram falar comigo. Cara, me ajuda a estruturar as coisas aqui, consegui acertar uma oferta e agora precisa arrumar a casa. Então eu vejo que esse é o caminho legal. Ou você escala de alguma forma e depois estrutura a casa, ou já começa com a casa estruturada. Quando eu digo de cultura, de processos, de rotina, das pessoas ali dentro. Até melhor, né? Exatamente. Eu vejo que é melhor começar certo, porque aí você já tem uma base sólida para quando escalar, não ter que reestruturar tudo de novo, entendeu? Então você já tem uma base para poder crescer. Boa. Não tem que crescer e depois montar a base. Senão você cresce e tem que dar um passo para trás, entendeu? É pior. Partindo já desse ponto, qual que é o principal erro das operações? Eu sei que é um cara que já teve por dentro de grandes operações. O que a galera mais erra nas operações de nutracêutico? Cara, sem dúvida alguma, é ficar dependendo de uma oferta exclusiva. Porque o cara que fica dependendo de uma oferta só, toda oferta tem um prazo de validade. Então, ele não sabe quando vai acontecer aquele prazo de validade. A oferta não é igual, vamos supor, uma garrafa d'água ou um Red Bull, algo do tipo assim, que você vai ver ali, data de validade, sei lá, 5 de junho, 5 de julho. Não é isso. A data de validade é uma incógnita. Você não sabe. E aí, às vezes, o faturamento, ou seja, a receita da empresa do cara, fica toda em cima de uma oferta que ele não sabe quando vai parar de botar dinheiro no bolso da empresa, dentro do caixa da empresa. Então, com gestão, você consegue colocar, cara, uma oferta, 2 ofertas, 3 ofertas. Enquanto você estiver escalando uma, a ideia é que você já tenha o KPI, né, o indicador de performance, de ter mais uma na pré-escala e mais uma em teste. Porque se a que está escalando parar de funcionar, você já tem uma outra em pré-escala e você já tem outra no teste também de oferta. A mesma coisa é criativo. Não tem como depender de um criativo só. Você precisa estar com testes contínuos, porque uma hora aquele criativo para de performar. O cara te clona, entendeu? Entra no teu leilão, começa a batalhar contigo, aí sobe mais contas de anúncio. E aí, se você não se movimentar, você não vai conseguir sair do lugar, entendeu? Então, o maior erro é esse. Cara, é exatamente isso que eu ia te perguntar. A gente sabe disso porque a gente tem muitas operações na Prescale rodando. O tempo médio da galera é 3 meses de escala, no máximo. Eu vejo que a galera do Nutra é um pouco mais constante, algumas operações. Qual que é a saída para ser constante? Esteira de oferta? Esteira de oferta, esteira de criativo, entendimento de como montar bons processos. Sempre metrificar cada colaborador, não só por volume de entrega, mas por performance. Então, se você contrata um copywriter, que ele está há 3 meses no time e não conseguiu validar um criativo, tem que enxergar e ver o que aconteceu. Porque não é possível ficar 3 meses e não conseguir validar um criativo, entendeu? Alguma coisa está acontecendo. Aí tem que rever o processo, ver onde é que está o erro, se realmente é culpa do cara, se não é um copywriter bom, trocar, colocar bons colaboradores, entendeu? Então eu vejo que é isso. Falando de, aproveitar que a gente está falando de gestão, IA dentro das operações de Nutra. A galera tem falado muito disso. O que você enxerga da IA dentro das operações? Eu uso muito. Usa muito? Uso muito. Hoje em dia é muito mais fácil, né, cara? Assim, até uma dica. Eu não sei onde é que esse podcast aqui vai sair, mas o que eu acho legal fazer? Sempre pegar o vídeo que eu quero ver, o conteúdo que eu quero consumir, transcrever, e aí eu colo isso no cloud. E aí eu acabei de alimentar o cloud com a base do conteúdo que eu quero ter um direcionamento. Então o que eu gosto de fazer? Cara, eu quero um resumo daquele podcast, daquele conteúdo. Eu faço isso, transcrevo, coloco no cloud e eu peço, me dê um HTML com esse conteúdo e também um PDF. Por que o HTML? Porque ele vem bonitinho, organizado, entendeu? Estilizado. Já o PDF não vem tão bonitinho assim. E eu gosto da estética legal, assim, acho bacana, é visual. E até ajuda a nível de organização. Né? Então, eu uso muito IA. E hoje, eu não sou um cara técnico, mas eu fiz metade da faculdade de engenharia de software. Caraca, aí depois eu saí dela, exatamente. Legal. Então eu tenho a lógica da programação. Então, cara, eu sei que hoje você consegue pegar algo que é chamado de MCP, que eu nem sei dizer o que significa, mas sei que é uma conexão dessas ferramentas com o cloud. Então hoje tem um MCP da Meta, tem um MCP do ClickUp, tem um MCP, vamos supor, do Notion, tem o MCP, pode falar de empresas que estão aqui? Tem o MCP da Utemify, sim, entendeu? Sim. Então, com o MCP da Utemify, o MCP do ClickUp, você consegue montar um dashboard próprio da operação, entendeu? Boa. Você consegue montar um documento de cultura da tua operação. Boa. Porque e aí tem ferramentas que facilitam. Então, para não ficar digitando, tem uma ferramenta que eu uso chamada Whisper Flow, que eu aperto um botão e a transcrição ela é perfeita e ela ainda vem com checklists assim. Então, ao invés de eu ficar digitando, eu aperto o botão e vou falando.
eu quero assim, 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 assado, me dá esse resumo, porque o meu intuito depois desse resumo eu quero montar um dashboard para a minha operação, onde eu consiga ver as finanças, eu consiga ver as demandas, etc. E aí você vai construindo conforme a tua necessidade. Então, assim, IA para gestão é uma mão na roda. E aí a gente nem começou ainda a falar de criação de agente e automação, né? Porque hoje você consegue criar um agente e automatizar, por exemplo, você tem um agente que é o teu gestor de projeto. Mas é aquilo, não tem como você criar um agente gestor de projeto se você não entender a lógica por trás da gestão de projeto. É a mesma coisa que copy. Você não vai escrever uma boa copy só porque você tem um agente copywriter, né? Você tem que entender a lógica. Porque a IA ela faz o que você mandar. Nesse caso, eu diria até que não tem como você criar um agente de gestão de projetos se você não tem um gestor de projetos. Exato, porque não tem o cérebro. Sim. O cérebro é inteligência artificial. Entendeu? É artificial, pô. Não tem como achar que é real. Uhum. Entendeu? É algo que, querendo ou não, você precisa alimentar, precisa colocar um input para depois ter o output ali. Sim, não tem como você achar que ela vai fazer tudo por você. Igual o pessoal fala, né? Me escreva agora uma oferta VSL de 60 minutos que vai me deixar rico em uma semana. Se fosse mole assim, tinha um monte de milionário. Caraca, que beleza, entendeu? Pô. Não funciona assim. Tem que entender a lógica. Então, para tudo, e isso que eu vejo até um diferencial competitivo, cara. Porque cada vez mais as pessoas que entenderem um fundamento por trás de tudo que elas fizerem vão conseguir ter êxito. Então, qual é o fundamento de uma oferta? Qual é o fundamento de uma mentoria? Você vai pensar, cara, trabalhar com venda, você vai falar de oferta e demanda. Entendeu? Boa. Qual o fundamento de um criativo winner? Um criativo que escala bastante? Qual o fundamento de uma VSL que escala pra caramba? Entendeu? Qual o fundamento da gestão de projeto? Qual o fundamento da contingência? Por exemplo, o fundamento da contingência, eu uso não só, né, a ProScale, mas eu uso o fundamento para tudo que eu vou fazer. Então, por exemplo, igual eu falei, você ter uma oferta, você fica à deriva se ela parar de faturar, parar de performar. Ter uma boa gestão é você ter uma contingência de oferta, que é, ao invés de ter uma rodando, você vai ter 5. Mas é muito difícil. Então, você está com um pouco time, entendeu? Ou o teu time não está performando como deveria. No mínimo, mais 2, 3 ofertas tem que ter a mais rodando. Total. Não tem como depender toda a empresa, folha de pagamento, em cima de uma oferta só. Porque a partir do momento que parar, já era. Entendeu? Total. Caraca, muito corte agora, hein, velho? Muito conteúdo bom. Eu tomei o Red Bull, vou falando igual A máquina. Vou falando... A máquina. Cara, qual que é a principal habilidade, na tua visão, pro cara fazer grana no digital hoje? Assim, pensando do zero? A principal skill que o cara, tipo o cara que tá começando, o que ele precisa aprender primeiro? Entendi. Não vou puxar a sardinha pro meu lado, não vou falar que é a parte da gestão de projeto, apesar de ser muito importante ter esse fundamento também. Mas eu diria que seria o tráfego, cara. Porque o cara que também aprende a comprar o tráfego bem, se ele quiser trabalhar sozinho, ele consegue trabalhar sozinho. Não vai ter um resultado tão grande, a não ser um ou outro, e não tem como tirar o exemplo, né, como exceção. Um ou outro cara que consegue ser um maestro do tráfego ali, mas também depende de um time muito bom. E raramente ele vai estar totalmente sozinho. Às vezes ele vai estar com por exemplo, ou com a ProScale, com a questão de contingência, e aí ele não tem que contratar uma equipe de contingência, entendeu? Mas eu diria que é a parte do tráfego. Não só Meta Ads. Native Ads, o pessoal escala muito no Taboola. Google, exatamente. TikTok. Qual que é a fonte que é mais usada hoje, que mais traz resultado? Google, Taboola? Para mim é Facebook, 100%. Facebook. 100% Facebook. Só que para a Nutra, eu vejo que o pessoal está escalando muito Native Ads. É difícil. É difícil não rodar. É difícil conseguir conta. Entendeu? Total. E conta do Meta Ads, você faz o quê, velho? Tá na minha frente aqui, ó. Tá na minha frente o cara aí, o fornecedor. Boa. Show demais. Essa pergunta aí foi sapeca, essa pergunta aí. Tinha um intuito por trás. Cara, quando você pega uma operação que já fatura e tá desestruturada, quais são os principais passos ali que você segue? No que você mexe primeiro? Boa. Primeiro eu preciso entender o fluxo todo da operação, né? Preciso entender se ela roda infoproduto, se ela roda Nutra, se ela é um e-commerce, cara, se ela roda aplicativo, se ela roda resposta direta com expert. Tem vários modelos, né, que a gente consegue trabalhar ali. Então eu preciso entender o modelo de negócio do cara, preciso entender quantas pessoas ele tem na equipe
E eu sempre vou basear em 4 pilares, né? Que é a cultura, estrutura, rotina e processo. Cultura é o como a empresa vai se comportar, com ou sem a pessoa que lidera o time. Estrutura são as ferramentas, então a gente precisa ter esteira para cada setor. Isso muito bem mapeado, sem gerar microgerenciamento. A gente também vai precisar rever a parte de rotina. Por quê? Não adianta você ter uma empresa remota que você não conhece as pessoas, que você não faz cálculo com as pessoas. Tem muita empresa que trabalha só com chat ali e você fica muito improdutivo, fica muito aquém do que poderia fazer. Então, ter uma rotina de daily, de call semanal, que a gente chama de weekly, call mensal, que é monthly. Também fazer reuniões. Isso é meio padrão de gestão de projeto, mas no nosso mercado não é comentado. Reunião de kick-off, all hands, reunião com o time inteiro, reunião só de liderança. É importante. Só que cada reunião tem uma pauta, para também não ficar inflando de reunião Total. e perder o foco. E depois disso a gente vai falar dos processos. Eu não gosto de fazer muitos processos, só os que são, eu diria, que a gente fala da lei de Pareto. Os processos que trazem os 80% do resultado. 80, Principalmente um processo se tem algum colaborador, que se esse colaborador sair, você perdeu. Você perdeu, vamos supor, se tu tem um gestor de tráfego muito bom. Se ele te abandonar, como é que você vai conseguir agora colocar a tua operação para frente? Se todo o processo está com ele, não está na empresa. Então eu vejo que tem que ter ali no mínimo de 3 a 5 processos em cada setor, no mínimo. E é o quê? Mapeados. Playbook para se trocar. Playbook, ou vai ser um tutorial escrito, ou vai ser um Loom gravado, um videozinho curto. Tanto Loom, tanto faz, pode ser no YouTube. Um vídeo curto, um tutorial curto, igual a gente pesquisaria um tutorial no YouTube. Para fazer alguma coisa específica, entendeu? Boa. E processualizar. Boa. É basicamente isso. Essa cara. parada de daily, reunião semanal, reunião mensal, é uma coisa que a gente aprendeu, velho. Se tu faz na tua empresa uma reunião por mês, você tem 12 vezes no ano para corrigir a trajetória e não errar. Sim. Se você faz uma reunião por semestre, você tem 2 no ano. Se você faz uma a cada 6 meses, né? Sim. Então, mega importante isso, velho. Eu queria entrar contigo, o Taviano manja muito, velho. Eu queria entrar contigo na parte um pouco mais técnica. Teste de criativo, como que tu faz? Hoje viralizou, né? O que a gente estava já fazendo há uns meses, que é aquela famosa escala baiana. Todo mundo fala isso, com certeza todo mundo fala disso. Uhum. Que é o ABO. Então é orçamento a nível de conjunto, não a nível de campanha. 1,51, ou seja, uma campanha, 50 conjuntos e um criativo nesses 50 conjuntos. Então, para cada criativo testado, é um formato dessa campanha de 1,51. E R$7 ou $1, né, dentro desse conjunto. Esse é basicamente o teste de criativo, seja infoproduto, seja a Nutra. A gente faz a mesma coisa para os dois. Mas aí eu trago algo fresco. Trago algo fresco para a mesa. Prepara. Prepara aí a nota. O CBO ele tem começado a voltar. CBO, eu acredito que todo mundo saiba, mas para explicar, é quando o orçamento está a nível de campanha. E aí já não no nível de conjunto. Então, o CBO, que a gente consigo chamar ele de CBO 1YX. Por que YX? Porque Y vai ser o número de bodies, né, de corpo que aquele criativo tem. Então, vamos supor, geralmente a gente faz cada leva de criativo como sendo um corpo e 2 a 3 ganchos, 2 a 3 hooks. Então, o Y seria o número de corpo que você tem de teste. Vamos supor, se for um teste de criativo com 10 corpos diferentes. Seria 10. Vamos supor que cada corpo tem 2 ganchos. Seria 10, 20. Entendeu? E aí o ticket no CBO, a gente consegue trabalhar ou com um ticket inteiro da tua oferta. Então, vamos supor, se é um afiliado de Nutra, o CPA dele, a comissão é $200, começar ali com $100, deixar rodar 2 dias, ou rodar um dia só, com $200, né? Aí vai depender de cada um, da velocidade que quer testar. Boa. Entregou muito, velho. Lá ele... Não, é porque, assim, isso é importante, parece batido às vezes. Por exemplo, tava na palestra ali, o cara tava falando de CBO e ABO, a gente sempre ouve falar disso. Só que o MetaAds, toda a fonte de tráfego, é muito volátil, então sempre muda. Tem onda de bloqueio, tem onda que tá tudo maravilhoso para você poder rodar, tem hora que o ABO vai estar melhor, tem uma hora que uma formatação de campanha vai performar melhor. Então, assim, quanto antes você pega e consegue testar aquilo, melhor. Por isso que você não pode ser fanboy de estratégia. Eu vejo isso muito isso Exato. também. O cara é fanboy de escala baiana. Exato. E muito pelo contrário, cara. As operações que conseguem ter resultado
bons de fato, eles criam um diferencial competitivo. E a única forma de criar esse diferencial é testando por conta própria. Então é colocando o teu caixa naquilo, no teste. Boa. Entendeu? Porque o cara que começou, essa escala baiana que todo mundo tá falando, uma hora ele falou, cara, e se eu pegar e empilhar um monte de conjunto diferente, pensando que cada conjunto atinge uma fatia de público do Facebook, com aquele mesmo criativo. Você tá meio que inflando o leilão com o mesmo criativo e injetando pouco orçamento. Então, por isso que validou e você consegue um ROAS relativamente bom, porque às vezes você pega uma fatia de público boa e você vê, às vezes o conjunto vai gastar $1 e vai fazer uma venda. Entendeu? Boa. Mas você tem 50 conjuntos. Top. Entendeu? Então, essa é a diferença. Cara, muito bom, velho. É como uma mineração de conjunto. Uhum. Essa era a minha próxima pergunta, mas você acabou que já respondeu, né? Eu Sim. ia perguntar CBO, Bidcap, escala baiana. Bidcap, eu sou meio do contra, não sou muito a favor do mesmo? Bidcap, não. Por quê, velho? O Bidcap, eu não conheço ninguém, pelo menos, que escala muito forte mesmo, como escala com ABO ou com CBO normal, entendeu? Porque, querendo ou não, a escala maior, ela vem de lateralização. E eu vejo que são poucas operações que conseguem colocar um volume muito forte de orçamento em um CBO exclusivo, entendeu? Um CBO único. Não é que é impossível, mas eu vejo que taxa de operações que escalam em Bidcap é infinitamente inferior do que operações que escalam no ABO baiano. Nesse 151, 101 e 251. Infinitamente superior quem escala no ABO baiano do que no Bidcap, entendeu? Cara, tinha num jantar ontem que a gente fez, uma galera forte, escala bastante falando de Bidcap. Mas eu não sei do volume. Os maiores volumes que eu vi realmente não foi Bidcap. Eu tenho um adendo, né? Pro cara que vai rodar Bidcap, ele tem que ter um time muito bom de criativo. Porque Bidcap vai acontecer o seguinte, você vai colocar criativo dentro da campanha de Bidcap e tem hora que ela não vai gastar. Então não adianta você querer testar 10 criativos por semana com Bidcap. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque pode ser que você coloque os 10 e nenhum gaste direito. E aí você nem colocou dinheiro. Entendeu? Então, assim, as operações que escalam forte com o Bidcap tem um volume insano de criativo, a nível de testar 100, 200 criativos por dia. Entendeu? Uhum. Porque não são todos que vão gastar. Entendeu? Total. Caraca, muita coisa boa tu já falou, velho. É o Meu Red Deus Bull. do céu. É o Red Bull. Tem que botar um patrocínio ali do Red Bull. Do Red Bull, é verdade. Cara, a gente tá falando, todo mundo aqui que tá vindo aqui tá falando muito de acerto, né? Eu queria que você me contasse um erro que tu cometeu. Boa. Boa pergunta. Essa pergunta é legal, cara. Só não vou comer o amendoim porque já tô satisfeito já. Cara, erro. Eu já cometi muitos erros. Muitos erros. Eu acredito que o maior erro que eu cometi de fato foi querer ter resultado rápido. Porque a gente vê todo mundo dando certo rápido no digital e acha que é tudo muito fácil, acha que é copia e colhe minha oferta validada, sendo que a taxa de sucesso ela é baixa. Entendeu? A taxa de sucesso é baixa porque não é para todo mundo. Não é para todo mundo você acordar e tá lá $5.000 negativo no teu gerenciador. Também não vai ser para todo mundo você acordar e tá $5.000 positivo no teu gerenciador. Porque definitivamente o mercado não é para todo mundo. Então a diferença e eu vejo que eu errei muito nisso. Eu queria resultado muito rápido e por isso eu entrava em um modelo de negócio e saía. Porque eu entrava, dava errado, eu saía. Ou até eu entrava, dava certo um pouco e eu saía. Porque tinha uma inquietude de querer dinheiro rápido. Isso é, assim, na Bíblia fala, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu vejo que o cara que começa no mercado com o amor pelo dinheiro, ele já está na raiz de todos os males, entendeu? E a gente está falando da raiz. Não está falando nem do fruto, está falando da raiz. Então é o começo. Então o cara já começou errado, se ele começa só pela grana. Sacou? Sim. E ainda mais quando você quer o dinheiro rápido. Porque você ainda está com pressa daquilo que você precisa construir para chegar até ali. Então eu vejo que, logicamente, todo mundo vai entrar no digital, vai entrar para construir uma empresa. Logicamente, o cara quer dinheiro. É normal querer o dinheiro. Só que o grande ponto que eu vejo entenda que o dinheiro ele é resultado de um processo. E ele não é... O dinheiro não é imediato. Consequência. Ele é uma consequência. Então, assim, é consequência de um trabalho, é consequência de uma promoção, é consequência de persistência,
é consequência de perseverança, entendeu? E também ele acaba sendo consequência de você estar ligado com pessoas corretas. Então você vê que... E eu poderia continuar falando vários meios, né, para a gente chegar até o âmbito financeiro mesmo. Mas, assim, um dos maiores erros que eu cometi foi esse. Eu fui muito apressado. Né, como o pessoal fala, muita sede ao pote. E aí, por conta disso, eu pulando de galho em galho, em galho, em galho. Uma hora eu falei, cara, não, preciso só focar, fazer isso aqui. E aí foi quando realmente deu certo. Eu falei, não, vou ficar trabalhando nesse negócio aqui. Comecei lá como suporte, 2.000 por mês. Tranquilo. E aí não é que você está acomodado, mas é que você entendeu e respeitou o processo. Total. Eu nunca vi, cara, ninguém que tava correndo atrás do dinheiro com muita sede de ganhar dinheiro. Não tem como. Dinheiro é consequência de resolver um grande problema, de ajudar as pessoas, é isso que é dinheiro. É muito legal o que você falou, que você citou a Bíblia. Muita gente fala assim que o cara que tem grana, ele ama o dinheiro. Eu vejo muito ao contrário, velho. O cara que tem pouco dinheiro, ele geralmente ele é mais murrinha pra gastar. Ele é o cara que fica assim, pô, não vou comer aqui, vou comer ali, porque tem R$ 2 de diferença. Sim. Agora, as pessoas que mais usam o dinheiro e que não são escravos do dinheiro, pelo menos que eu conheço, são pessoas que têm dinheiro. Quando você tem grana, o dinheiro é seu servo, e não o contrário. Não é você que serve o dinheiro. Exato. Então, as pessoas mais desapegadas ao dinheiro que eu conheço são as pessoas que têm dinheiro de fato. Cara, eu tenho tanta pergunta, velho, pra fazer pra você, mano. O que é um CPA bom pro cara que quer rodar como afiliado? O CPA sempre vai depender da oferta, né? Vai depender da oferta, vai depender do nicho. Eu diria que hoje, pelo padrão que chegou no mercado, um CPA bom seria no mínimo $200. No mínimo $200, entendeu? $200. No mínimo $200, porque meio que a régua do mercado de remuneração para afiliado aumentou. Boa. Aí você acaba que está competindo com o afiliado que ganha 220, 240, 270. Boa. Aí como é que você vai ganhar no leilão? Se o cara pegar, você tá rodando com 200, o cara vai, pega, clona o teu criativo, ele já tá na frente. $70 à frente. Uhum. Ele pode gastar $69 a mais que você. E ainda assim vai ficar no lucro. Boa. Entendeu? Memória, neuropatia, zumbido, diabetes, qual o nicho? Eu acredito que os nichos que são mais fortes, e o nicho que a gente também mais teve escala, é nicho de dor muito forte. Quando a gente fala de memória, você vai estar falando de Alzheimer, você vai estar falando de demência. Quando você fala de diabetes, você está falando de, cara, ter talvez um membro amputado. Então eu vejo que diabetes, memória, neuropatia também é um nicho forte. Tem vários outros, mas eu vejo que são esses com dores fortes e às vezes dores físicas. Sabe, dores físicas. Total. Afiliado ou produtor? Afiliado ou produtor? É boa Depende. essa também. Depende do que a pessoa quer. Se ela quer menos complexidade, ela vai rodar como afiliado. Se ela quer mais complexidade, ela vai rodar como produtor. Só que não faz sentido também rodar muito como produtor se você não entende muito bem de números. Porque o produtor, você deixa de ter só o setor de tráfego, copy e edição, para você ter agora produto, que dentro de produto a gente vai falar de logística, vai falar de COGS, que é o custo do produto e também o frete, né? De também produtos que foram estornados, produtos que foram extraviados, danificados. Então entra um monte de coisa. Fora o reembolso, fora o chargeback. Então eu vejo que produtor realmente só faz sentido se você quer vender uma mentoria e algo do tipo. Não é para todo mundo, cara. Não é para todo mundo. O melhor caminho é afiliado, ainda mais de Nutra, porque entrou, plugou, colocou tráfego. Se validar qualquer coisa no tráfego, é dinheiro no bolso. Até pra galera entender, obviamente você vai falar uma média, né? O que é um ROAS legal pro produtor escalar e um ROAS legal pro afiliado escalar. Até pra galera entender essa diferença. O ROAS pro produtor vai ser ali no mínimo 2.2, 2.3, 2.4, no mínimo. Pra ficar bom. Isso tanto para infoproduto quanto para Nutra, pelo que eu vejo. De Nutra é mais confortável 2.4, de Info 2.2. Só que tudo vai depender da oferta. Porque tem oferta que tem um reembolso muito alto, tem oferta que tem o reembolso menor. E também do nicho. Então seria essa média. E para afiliado, geralmente você consegue escalar com um ROAS de 1.3,
1.4. Se for uma escala muito brutal, 1.2, 1.1. Seria isso. Muito mais baixo. Só que o afiliado é aquilo, né? Não tem complexidade a nível de financeiro. Você colocou 100 em tráfego, teve uma comissão de 200, você lucrou $100. Boa. Então é troca de dinheiro, é cash flow. Cash flow, boa. O cara que... Ah, que eu tava com uma pergunta muito boa. Pessoal, vocês desculpem o Já host, gravou né? 700 podcasts pô. aí. Caraca, começa a ser muito bom esse, velho. O cara que tá rodando como produtor... Não era isso que eu ia perguntar, velho. Mas vou pular, depois a gente volta, então. Vamos falar da vida. Vamos falar da vida. O que tu falar gosta de fazer, velho? Eu gosto muito de trabalhar. Faz Porque sentido. eu acredito que isso é legal de falar. Porque trabalhar, pra mim, hoje é como se fosse... É divertido. Quando você encontra algo onde trabalhar se torna divertido, o resultado vem mais fácil. Porque não tem aquele negócio, se você tem que fazer alguma coisa no sábado ou numa quinta-feira à noite, não tem aquela, já cheguei do meu trabalho, vou botar a perna pro ar e vou assistir um Netflix. Apesar de eu também ter esses momentos, lógico, eu sou ser humano, né? Uhum. Mas quando o trabalho se torna um prazer, é muito diferente. Fica mais fácil de você chegar onde você quer. Só que também é um processo até chegar nesse estado aí. Uhum. Do trabalho se tornar um prazer. Se tornar algo leve. Me conta um hobby. Hobby. Vamos lá. Guitarra. Eu sou ruim de esporte. É ruim de esporte? Sou ruim de esporte. Jogo bola mal. Quero começar a fazer aula de tênis, cara. Eu tô começando agora. Então, eu acho bacana. Eu sou cristão, então não é um hobby, né? Tá longe de ser um hobby, mas no meu tempo livre, assim, geralmente também vou estar na igreja. Acredito que é fundamental, porque tudo que a gente está falando de dinheiro e tal, se o cara não tiver a base bem fundamentada, com valor, com princípio, com família, realmente disciplina espiritual ali, chega no nível que você se torna vazio, entendeu? Eu tenho muito essa visão, que o propósito do homem está totalmente ligado com o próximo e não com o ego. Toda pessoa que chega muito alto, muito longe, e está focada só no ego, ela se torna depressiva, porque não tem mais para onde ir. Você comprou um relógio novo, muito legal, só que aquele relógio daqui a pouco você acostuma. Você comprou um carro novo, muito bacana, mas o carro também a gente acostuma. E o que tem valor, de fato, são as pessoas. Então, o que tem valor de fato são as pessoas. A gente tem que valorizar, eu vejo que tem que valorizar cada vez mais as pessoas que a gente ama e, logicamente, aí entra o dinheiro, porque o dinheiro coopera para isso. Não Ferramenta. É uma ferramenta. Então, eu acredito que é um assunto polêmico. Né? Eu acredito que dinheiro não traz felicidade, porque a felicidade ela é uma junção de várias coisas. Mas o dinheiro coopera com isso. A Bíblia fala que a verdadeira felicidade vem do Senhor. Exato. E outra coisa, é meio polêmico o que eu vou falar, mas acho legal a gente puxar esse assunto. Tem muita gente que fala que não dá para ser do digital e ser cristão. Eu recebi uma palavra há alguns anos já, que inclusive eu sonhei com isso também. Deus falava que ele não deixaria que o mercado digital fosse marcado pela iniquidade, pela transgressão. Então eu acredito muito que Deus está fazendo já e vai continuar fazendo um movimento dentro do mercado digital para resgatar os valores básicos, basilares do cristianismo. Sim. A moralidade, tudo. Dá para ser do digital e ser cristão? Sem dúvida. Sem dúvida. Sim, não, uma coisa não impede a outra. Muito pelo contrário, ela só amplia. Então, por exemplo, agora eu estou falando com você, a gente está no digital, e eu estou falando do que eu acredito, estou falando dos meus princípios, dos meus valores, da minha fé. Então eu vejo que, na verdade, é um caminho onde você consegue alcançar outras pessoas, né, dentro do digital. E dentro do nosso mercado, assim, o que eu vejo que a maioria das pessoas são levadas é o que a gente comentou há pouco tempo, que é o amor ao dinheiro. Então, algo particular meu, né? Não sei nem se caberia falar, mas assim, eu não sou muito fã de eventos. Sou um cara mais reservado, mais tranquilo. Porque muitas vezes os eventos a gente só fala de grana, de grana, de grana, de grana. Mas também vejo que é um momento que é uma ferramenta que eu posso chegar e comentar igual eu falei aqui com você, igual a gente vai alcançar outras pessoas também. Total. Porque não adianta a gente ficar postando print, faturamento, e buscando, e fazendo, porque ninguém leva dinheiro para o caixão.
entendeu? Ninguém leva dinheiro pro caixão, cara. Então, eu gosto muito de empreender, gosto muito de trabalhar, gosto muito de fazer dinheiro, mas eu sei que a vida vai além disso. Não é só isso, A né? vida vai totalmente além disso. A vida tem muito mais a ver com quanto eu agrego com o meu próximo, com a palavra que eu consigo levar pro meu próximo, com a quantidade de vidas que eu consigo impactar com a minha fé, a quantidade de pessoas, né, no caso que eu acredito que eu consigo salvar, que eu consigo falar, cara, você está passando por um momento difícil, mas Jesus te ama e Ele quer que você fique bem. Você quer entregar a tua vida a Ele? Então, tanto pessoas que não têm Jesus, mas quanto pessoas que às vezes estão desviadas, porque pensam, às vezes, isso é uma crença limitante. Muita gente, às vezes, sai da igreja ou para de ter a fé, porque acha que isso vai ser um empecilho para o cara prosperar, crescer financeiramente. Muito pelo contrário. Entendeu? Muito pelo contrário. Porque é isso que, na verdade, vai resguardar ele de talvez chegar num lugar alto e não cair. Né? Porque, como a gente vai falar, a soberba precede a queda. Então, o cara, às vezes, acha que vai sair, vai se dar bem, porque o ambiente vai mudar, sei lá o quê. Mas, na verdade, é muito pelo contrário. É aquele ambiente ali que protege ele, que vai fazer com que ele cresça. Só que o tempo de crescimento, às vezes, não é o tempo que ele quer. É o tempo do processo. E poucas pessoas gostam de passar pelo processo. Vamos supor no digital. O processo, às vezes, de aparecer. O processo de tentar falhar, perder dinheiro. O processo de, às vezes, você tem que estudar. Eu já li inúmeros livros do digital. Né? E aí, muita gente vê o resultado que veio do nada. Não veio do nada. Veio de um processo, uma construção. E eu comecei a errar desde muito cedo. Igual já falei tudo, um monte de coisa que eu já fiz de loja, opções minerais, eu comecei a errar desde muito cedo. Então, quanto mais você vai errando, uma hora você acerta. Né? Então, cara, vejo que é uma junção de coisas e que é uma crença muito forte que as pessoas têm que não deveriam ter. Na verdade, você ter a tua fé, ela mais fortalece do que impede o teu crescimento, tanto no digital quanto financeiramente falando. Total. Eu costumo dizer que o homem tem no peito um buraco do tamanho de Deus, velho. Sim. E a única coisa que preenche de verdade é Jesus, mano. Não tem jeito, velho. Exato, Não tem jeito. A gente procura a felicidade em outros lugares, pessoas que procuram na bebida, nas drogas, mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Exato. E Ele é o único capaz de dar a vida eterna e vida abundante nessa terra também. Exato. E quando você é cristão e você declara o reino de Deus na sua casa, na tua família, no teu casamento, nos teus negócios, na tua empresa, as coisas são diferentes. Elas acontecem de maneira diferente. Até porque ser cristão não é você colocar uma pulseira, você vestir uma camisa. É um estilo de vida. Tem muito mais a ver com testemunho, com quem você é, com, cara, uma estampa. Ou, ser bem polêmico, mais uma bandeira na tua testa, 100% Jesus. Isso não quer dizer nada. O que quer dizer que tem a ver realmente são as atitudes, o testemunho, a tua integridade, ser marido de uma só mulher, não trair a tua esposa, não amar o dinheiro, não ser um cara corrupto. 100% Jesus e Níquel trai só na a esposa, testa, né? Só tá na testa, entendeu? Uhum. Mas eu vejo que é isso, cara. E bom que a gente tem um momento para poder falar disso, que além de ABO, de CBO, de escala baiana, de sei lá o quê, de gestão, de processo, a vida é muito além disso. E eu vejo que essa é a base. Sabe? Essa é a base. E algo que eu tinha sempre dentro de mim foi que quando eu ajustasse a minha mente ali, aonde eu queria chegar, focasse. E a gente está falando bastante, mas fala assim, acho que é em Salmos. Fala, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor e Ele fará com que isso passe. Então, eu sempre pensei muito nisso. Quando eu foquei em uma coisa só, eu literalmente entreguei. Falei, cara, eu tô aqui ganhando esse salário, mas eu sei que eu tô no ambiente que eu preciso estar, que eu já estava inserido no digital. E aí foi só dali, foi indo 1% a cada dia, progredindo. Eu sempre falo pra galera que até trabalha comigo, sendo fiel no pouco, porque uma hora sobre o muito você é colocado. Então, são princípios infalíveis, princípios que estão antes de qualquer pessoa que esteja ouvindo a gente nascer. Então, é algo muito maior do que a gente. Às vezes o ser humano é tão arrogante de pensar que, não, eu fui a primeira pessoa a pensar isso, e não, a Bíblia foi escrita por homens. Entendeu? A Bíblia, só para quem está assistindo aí, vou gerar um corte disso também. A Bíblia foi escrita no período de 1.600 anos. A gente teve reis, teve médico que escreveu, teve um monte de gente diferente. E a Bíblia aponta para a mesma coisa, para uma só pessoa, Jesus. Doido, né? Doido isso, cara. Como isso é não muito tem forte. como. E tem profecia
que ela foi proferida no, sei lá, no ano 2 e aconteceu depois de 1.400 anos. E aí você pega o que está escrito lá, tá, tudo passará, mas as minhas palavras não passarão. E até hoje a gente vive isso. Né? Doido Total, isso, cara. Total. Doido Inclusive, quando a mulher do fluxo de sangue toca na orla de Jesus, isso já tinha sido profetizado há muitos anos atrás. Olha Sim. que bizarro. Sim. Agora para pensar, agora de maneira lógica mesmo, é impossível as mãos humanas terem feito isso. Ó, Orkut morreu. Facebook, a gente não sabe até quando dura. O nosso real brasileiro, há poucos anos atrás, não era real brasileiro. Era cruzeiro, era cruzado, real, era outra moeda. Uhum. Entendeu? Tudo passa, tudo muda. Um político muda, reis mudam, mas a palavra de Deus nunca passa, nunca muda. Então, por isso que eu falei, a base, é o fundamento de tudo. Total, né? Então, é preferível você ter a base do que não ter todo o resto. Porque, às vezes, se você tiver esse resto, tá disponível para todo mundo, eu acredito. Só que, às vezes, é a tua mente e o teu coração que ainda não tá pronta para aquilo. Meio clichê, cara, mas não é. Porque tem muito mais a ver, até a questão de dinheiro, até a questão de acertar no mercado, acertar uma oferta, tem muito mais a ver com o interior da pessoa, a mente da pessoa, do que o mercado em si. Tem muito mais a ver com timing, tem muito mais a ver com a perseverança, tem muito mais a ver, vamos falar, com a soft skill do cara do que com a hard skill, mas é uma combinação entre as duas coisas. Perfeita a tua fala, velho. Perfeito. Cara, eu ficaria aqui horas e horas conversando com você. Inclusive, já vou deixar o convite aqui. A gente vai fazer um podcast na ProScale, em Taubaté. Você vai pra lá gravar com a gente. A gente tá com uma ideia, com um projeto de fazer um podcast no pico agudo, vendo o sol nascendo. E eu quero gravar mais com você justamente pra gente falar mais disso aqui. Bora. Falar mais da vida, falar mais do que de mentalidade, falar mais da palavra também. Eu quero ter esses momentos com você e eu queria que você deixasse um recado para as câmeras agora, para quem está no digital, um recado não só para o cara que está no digital, mas para a vida mesmo, né? O que te fez chegar até aqui, o que você fez e manda bala, o momento é seu. Bora. Eu estava pensando hoje, em Romanos 12:2 fala assim, sede transformados pela renovação da vossa mente. Isso é um conceito não só espiritual, mas também natural. Então, para tudo que você quer alcançar na tua vida, primeiro você precisa transformar a tua mente. Transformar a tua mente a respeito de atividade física, transformar a tua mente a respeito de dinheiro, transformar a tua mente a respeito de vida conjugal, relacionamento, família. Então, para você ir para um outro nível, você precisa ser transformado pela renovação da tua mente. Então é isso, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto, vamos para cima. Pessoal, esse é Otaviano. Obrigado demais, Zé. Tamo junto. Prazer, viu? Valeu, tamo junto.